Os Maias. Os Maias formaram uma das grandes sociedades que habitavam a América pré-colombiana. Viviam na região que corresponde à atual península Yucatán, no México, como também Belize e partes da Guatemala, Honduras, na América Central. Ninguém sabe quando nasceu a civilização maia, e tampouco é fácil definir quem são. Pode-se considerar que apareceu como um povo ou povos ao redor de 2500 a.C., e sua melhor época iniciou-se em 900 d.C., finalizando no século XVI, antes da chegada dos espanhóis. Pode-se dizer que os maias não têm uma única origem nem um idioma comum, nem constituíram uma só nação, senão que eram um conglomerado de cidades-estados. As zonas que ocuparam abrange distrito dos atuais México, Honduras, Belize e El Salvador, e o produto de emigrações de tribos procedentes do altiplano, todas da mesma família, e chegaram à América Central desde o norte. Em cada estado, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. O chefe do governo das cidades era assessorado por um conselho e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos, responsáveis pela manutenção da ordem, como o chefe das aldeias e os chefes militares, entre outros. A economia maia era em grande parte proveniente da agricultura. Completavam suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era de propriedade privada. Teoricamente, o Estado era proprietário de todas as terras. Enquanto membros da aldeia, todo camponês tinha direito de usar e tirar o sustento delas, com a obrigação de pagar imposto coletivo cobrado pelo Estado. O Estado apropriava-se também da força de trabalho dos camponeses, obrigando-os a trabalhar gratuitamente nas construções de palácios, templos e grandes obras de irrigação e represa. A grandiosidade da sociedade maia foi construída com o trabalho de uma população controlada e disciplinada. A organização social era rígida, mas existiam 3 camadas sociais. A camada mais alta era da família real, dos ocupantes dos principais postos do governo e dos comerciantes. Na segunda camada estavam os servidores do Estado, como os cobradores de impostos, os responsáveis pelas defesas e os dirigentes das cerimônias. Na última camada estavam os trabalhadores braçais e os agricultores. O grupo social mais poderoso, o dos sacerdotes, monopolizava a escrita e o conhecimento científicos, principalmente a astrologia e a matemática. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses, por isso a religião sempre esteve presente em todas as atividades culturais do povo. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita, até hoje quase indecifrável, baseando-se na representação de objetos e ideias. Sabe-se que possuía um alto grau de abstração. Os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses, e Tzamana, Senhor dos Céus, era o deus mais importante. Eram cultuados ainda os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte e da vida, além das divindades ligadas à agricultura e à caça. Eram oferecidos às divindades diversos alimentos, sacrifícios de animais e humanos, e em cerimônias que incluíam danças e representações teatrais. A partir do século IX começou o declínio lento e contínuo da civilização maia. Várias são as hipóteses a respeito deste fato. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido devido às guerras, lutas internas, invasões ou más administrações em relação à exploração de terra. O esgotamento do solo teria tornado a produção insuficiente para a necessidade de consumo e obrigado os maias a abandonarem suas principais cidades. O que se afirma com certeza é que quando os espanhóis chegaram à América, a civilização maia não existia mais. Pesquisadores acreditam que extraterrestres contactaram a civilização maia no México, milhares de anos atrás.
Alegações não comprovadas de antigos astronautas têm sido feitas há décadas, mas notadamente por Eric von Däniken, o autor do best-seller clássico chamado Shard of the Gods, Unsolved Mystery of the Past. Von Däniken escreveu que os antigos egípcios não tinham inteligência nem as ferramentas suficientes para criar as grandes pirâmides de Gizé, e por isso elas foram feitas por alienígenas. Alguns também afirmaram que os desenhos gigantescos no deserto de Nazca, no Peru, foram criados por naves espaciais. Na verdade, as linhas de Nazca foram criadas pelos índios do local, provavelmente como parte de um ritual ou de uma cerimônia. Assim, essas informações não são novidades, mas evidências para essas alegações ainda têm que ser mostradas. O ministro de Turismo do México emitiu um comunicado dizendo que o contato entre os maias e os extraterrestres é apoiado por traduções de verdadeiros manuscritos. O fato da informação impressionante ter sido anunciada por um funcionário de turismo e não por um arqueólogo ou antropólogo profissional levanta a suspeita de não ser baseado em pesquisas científicas sólidas. Um caso curioso encontrado em uma das pirâmides mais importantes da civilização maia foi a tampa do sarcófago do rei Pacal. Gera uma controvérsia, pois estudiosos tradicionais sugerem de que é uma representação do rei Pacal em uma viagem ao submundo. E quanto aos que teorizam a intervenção extraterrestre, retratam o rei no controle de uma nave espacial e o renomearam como o astronauta de Palenque. E foi criada até uma representação moderna em 3D, mostrando que se tratava mesmo de uma nave. Em outro caso, vemos uma estátua olmeca que dizem ser ancestrais dos maias, em que ele está usando uma vestimenta que se assemelha muito a um traje espacial, parecendo muito um traje de astronautas modernos, o que poderia provar um contato de centenas, se não milhares de anos atrás. E na cidade de Tikal existem várias esculturas e máscaras estranhas que se assemelham muito com respiradores e seres pairando sobre o povo maia, conhecidos como homens-pássaros. Em um caso de poucos anos atrás, moradores da periferia de Puebla, perto de Veracruz, no México, algumas pedras de jades com esculturas que parecem com alguns seres humanoides que se assemelham com alienígenas greys. A descoberta foi feita em março de 2017. A notícia foi divulgada no Twitter pelo jornalista Javier Lopes Dias. A autenticidade dos artefatos encontrados em uma caverna nos arredores de Puebla e Veracruz parece ter sido confirmada pela inspeção da caverna, onde outros restos foram encontrados, inclusive petróglifos de importância histórica, os quais reproduzem cenas reais de um encontro com seres de outros mundos e representantes do povo maia, e são conhecidas como Pedra da Primeira Reunião. Essa, dentre outras esculturas, são encontradas quase que diariamente sobre o povo maia, umas com pouca importância ufológica e outras muito curiosas.